Podemos começar, Renata? Podemos. Muito obrigada, Rê. Imagina. E para nossa webinar LGPD no processo de onboarding, nossa convidada, ela que é palestrante, especialista em compliance, sócia fundadora do ICRIO, que é o Instituto de Compliance Rio, membro da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, e coautora do livro Mulheres em Compliance. Chamo ela, Jane Castro. Bem-vinda, professora. Muito obrigada por compartilhar o conhecimento conosco nessa tarde. Professora, você está muda. Opa! Agora foi. Agora sim. Boa tarde a todos, muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a Amanda e a Renata, principalmente. E eu queria agradecer a Abracam mais uma vez pelo convite para mais um assunto, né, que eu acho que é importante realmente para as corretoras, não só para as corretoras, mas também para um sem número de empresas hoje, e principalmente quando a gente está falando desse processo, né, de início de relacionamento aí com qualquer parte, né? Como esses dados ficarão sob nossa guarda, é super importante a gente discutir um pouco sobre esse assunto. Eu gostaria de fazer só um agrado, né? Aí a turma toda. Eu estou lançando um livro que eu fui coautora aqui, junto com várias mulheres maravilhosas, e vou tomar a liberdade, né? A gente vai sortear um no final da palestra. Então, esse aqui é o livro. Quem tiver interesse, Mulheres em Compliance, ok? Então, quem ficar até o final e responder todas aquelas perguntas que eu fiquei de fazer, né, Amanda? Nossa, fiquei sabendo, a gente vai ter sabatina hoje, hein? Tô brincando. Não vamos assustar o pessoal, né, Jane? Com certeza não. Deixo com você a palavra, professora. Perfeito. Deixa eu ver se eu já estou aqui. Já estão vendo? Tá perfeito. Maravilha. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje a proposição aí é falar um pouco sobre LGPD nesse processo inicial mesmo de relacionamento. Se vocês ouvirem algum chorinho aí, né, no fundo, é a minha cadelinha, tá, gente? Então, vocês me desculpem, mas é só porque em casa a gente tem dessas questões. Bom, muito importante, né? Claro, obviamente, a gente vai falando de todos os processos relativos ao tratamento de dados, né, em relação à LGPD, mas, em particular, quando a gente está fazendo o início do relacionamento, o onboarding, independentemente de ser clientes ou contrapartes ou prestadores de serviços, tendo informações ou dados pessoais, a gente tem que ter um cuidado efetivamente sobre sobre o aspecto da nova lei. Em função disso, eu vou chamar a atenção de vocês em alguns aspectos que a gente vai discutir um pouquinho adiante, ok? Então, não está passando, não sei por quê. Aí está, obviamente, um mini bio aí, e abaixo segue meu contato. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem mandar e-mail para mim sem nenhum problema. Essa apresentação eu vou disponibilizá-la hoje ainda para a Abracam e vai ficar disponível para vocês, tá bom? Bom,
iniciando aqui, né, a nossa conversa, eu gostaria de trazer essa frase do Charlie Chaplin, que é: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. E eu acho que essa frase ela foi bastante emblemática para mim, porque dentro desse contexto da nova lei, a gente está falando de mudanças, né? A gente está vivendo mudanças muito críticas, muito graves, muito fortes ao longo dos últimos tempos, mas qualquer mudança, qualquer situação que ocorra em um segundo já é suficiente para trazer muitos impactos para qualquer empresa hoje, em função da LGPD, vide todas essas notícias que a gente tem recebido recentemente, né? Bom, em relação à proteção de privacidade, né, eu gostaria de trazer um ponto em relação a qual é o objetivo efetivo da lei, né? É assegurar o direito à privacidade, assegurar a proteção dos dados pessoais dos usuários, por meio de práticas que garantam os direitos fundamentais. Mas por que é importante essa frase, né, essa expressão aí destacada? Porque o artigo 5º da Constituição Federal, ele já dizia, né, houve, obviamente, mudanças recentes, mas, ainda assim, ele pretende, né, garantir ali, nesse artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. E aí a gente fala aí como direitos fundamentais todos esses itens aí discorridos aí nesse artigo, mas em especial aí a liberdade, também destacado. Lá no inciso 10, ainda estão tratados aí como invioláveis a intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas, tá? Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, tudo isso, né, a LGPD está trazendo e está tratando. Queria trazer também que lá no artigo 12 da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que data de 40, né, da década de 40, essa frase, né, ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Isso está dizendo, né, que esses direitos são direitos fundamentais. Você tem que ser garantido para cada pessoa o direito a não ser, né, a não sofrer interferência em sua vida privada, em sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Parte da lei, né, ela trata exatamente disso. A gente vai falar, principalmente quando a gente está falando em dados sensíveis, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Em relação à proteção à privacidade ainda, lá a LGPD, lá no artigo 1º, ela trata, né, fala do tratamento dos dados pessoais, e aí eu queria destacar aqui essa frase, inclusive nos meios digitais. Por que isso, né? Parece que quando a gente fala em LGPD, tudo está relacionado ao meio digital. Obviamente, são muitos dados que estão lá, mas nós temos também que nos atentar, e quando a gente fala desse processo de cadastro, esse processo de aceitação de uma contraparte, eventualmente serão aceitos informações através de uma ficha física, né? Ou qualquer ficha que você tenha de
um cliente ou um funcionário também, quando a gente está falando de onboarding, a gente também está falando de funcionário, esses dados, eventualmente, eles são recebidos inicialmente através de uma ficha, pode ser através de uma ficha física. Então, temos que nos atentar que a lei ela não trata exclusivamente dos meios digitais, está falando, inclusive, deles. Tá? E aí, volto a destacar a questão que eu tinha falado no slide anterior, que é o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, a lei ela tem como objetivo garantir os direitos fundamentais, como tinha descrito e tratado aí, tanto no artigo 5º quanto na Declaração de Direitos Humanos. Ou seja, cada um de nós tem o direito fundamental à liberdade. E a lei tenta garantir isso, ok? Bom, e, obviamente, como a gente falou anteriormente, né, o nosso mundo, né, a gente vem se transformando, principalmente nos últimos 30 anos, virtualizando cada vez mais as nossas relações. E um dado interessante aí é que foram produzidos, nos últimos 30 anos, mais do que todos os 5.000 anos anteriores. É um dado, é uma informação muito importante, né? E que demonstra a nossa mudança do aspecto de processamento desses dados, né? Do tratamento desses dados. Nos últimos 30 anos, e aí quando a gente vai falar sobre as nossas leis, né? As leis de manutenção de informações e de documentos, temos que lembrar que algumas leis, principalmente quando a gente está falando tributário, eventualmente você tem que manter dados por 10, 15 anos, né? Então, temos que lembrar que muitos desses dados não estão no meio informatizado. E, em função disso, nós temos que conhecê-los e saber quais são os riscos efetivamente daquele tratamento, de manter esses dados conosco. Tá? Obviamente, as relações pessoais e contratuais cada vez mais são informatizados. A autorização dos reguladores para que esses negócios, né, eles ocorram cada vez mais de forma virtual e digital, vide Open Banking, vide as novas regulações do Banco Central para abertura de cadastro, abertura de conta, a própria norma de prevenção à lavagem de dinheiro, que de alguma maneira já está endereçado esses aspectos também, e a gente tem que pensar que esse mundo, né, ele traz vulnerabilidades também, ainda que estejam ali, né, se cria uma série de controles também mais eficazes do que aqueles relativos aos documentos físicos, mas eles também trazem um sem número de vulnerabilidades que têm que ser conhecidos por todos nós. Bom, e aí, como curiosidade, né, eu não sei se alguém conhece esses sites aqui, mas eu trouxe como a título de curiosidade para a gente discutir um pouquinho também, tá? Essa aqui, ele trata de qual é o valor dos seus dados pessoais. É bem interessante que a gente faz aqui, responde algumas perguntas, e ele vai dar o quanto que os dados, né, os dados de qualquer pessoa vale, né, para o mundo, né? O quanto que, eventualmente, uma empresa de marketing, uma empresa de varejo, né, vai ganhar com esses dados, tá? Então, aqui, né, considerando aqui, eu vou colocar uns exemplos, né? Se você é milionário, se for, obviamente, né, vamos botar ali, milionário já subiu de 0,007 para 0,123. Vou colocar aqui um Chief Financial Officer, tá ali, um
CFO, se é casado, né? Se casou, vamos lá botar mais de 3 meses, mudou pouco. Vou botar aqui recentemente casado, né? Vou botar aqui de família e patrimônio. Se tem filhos, se está esperando bebês, vamos botar ali que essa é uma informação bem interessante, porque quem está, né, as mulheres, os casais que estão esperando bebês, eles têm um valor de mercado bem grande, né? Porque a indústria tanto de matrimônio quanto de crianças, né, de bebês, elas, né, faturam bastante, né? Então, vamos dizer que seja o primeiro. Bom, vamos ver se muda. Muda bastante o primeiro. Se está no primeiro, no segundo, aumentou ali um pouquinho. Se é novo, né? Se é um menino ou menina, a menina eu acho que acaba dando mais rentabilidade, e assim por diante. Eu não vou levantar tudo aqui, mas eu não sei quem conhecia esse site, mas vale a pena olhar aí e saber o quanto que os seus próprios dados, dependendo aí da sua, né, da classificação ou do seu consumo, da sua condição financeira, o quanto que vale o seu dado, tá? Eu acho que isso eu achei bastante interessante, eu acho que cada um deveria fazer isso. Outro site também bem interessante fala dos principais, dos grandes, né, eventos de invasão que ocorreu recentemente, né? Então, aqui a gente pode ver que a Oxidata que teve 380 milhões de dados né, roubados aqui, o Facebook 420 e assim por diante. E aqui a gente tem aí uma noção, em média, de como o mundo está sofrendo com perdas em relação a questões de vazamento ou roubo de dados aí. Okay? Alguém quer fazer alguma colocação, uma participação? Opa, tem aqui umas perguntas, deixa eu ver. De PLD, em especial, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas a gente tem que entender que há uma regulação que determina né, que há uma obrigação efetiva quando você realiza o cadastramento de um cliente, você precisa garantir que ali por trás não tem fraude ou lavagem de dinheiro. Então, há aí uma abertura, né, da lei para que você possa efetivamente realizar esse processamento, nesse tratamento dos dados de forma legal, porque há legalidade nesse processo, tá? E quais seriam as possíveis influências do LGPD no mercado de câmbio? Todas, né? Porque todas as vezes que nós tratamos qualquer dado pessoal, então, quando a gente vai fazer um contrato de câmbio para uma pessoa física, você tem ali dados pessoais daquele indivíduo com quem você está realizando a operação. Então, você tem que tomar todos os cuidados, as medidas necessárias previstas na lei, para que você possa realizar aquele tratamento de forma adequada. Além disso,
Tem que haver ali uma série de mecanismos para garantir que esses dados não sejam roubados, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas com certeza tanto o mercado de câmbio quanto qualquer outro mercado, qualquer outra empresa que trate de dados pessoais, que faça uso de dados pessoais ou que arquive dados pessoais, ela vai ser responsabilizada e é necessário conhecer a lei e saber como fazer a sua adequação, a adequação do seu negócio à lei, ok? Não sei se eu respondi, se tem alguma dúvida a mais em relação a isso. Outro item importante, e aí sim é uma coisa importante para o mercado de câmbio, que eu acho que esse que é, claro, para todos os mercados, mas esse em especial, porque dentro dos aspectos de segurança, de proteção de dados, quando a gente está falando no mundo, né, o Brasil ele é considerado aqui como não seguro. Tá? Esse país não é seguro. E aí, o que isso implica? Obviamente, eventuais empresas ou grandes investidores, né, ou grandes empresas mesmo que poderiam realizar operações com o Brasil, podem né, evitá-lo em função do nível de risco de proteção de dados que existe no Brasil. Okay? Então, acho que isso pode ser um impacto para os negócios serem realizados no país e, em função disso, não haver né, o trânsito de câmbio né, de negócios aí com o Brasil com o exterior. Okay? Acho que esse é um ponto particular, principalmente para o mercado de câmbio, que afeta mais diretamente. Né? Outro ponto bastante importante aqui, que eu queria trazer, são, na Europa existe uma força-tarefa, né? Essa força-tarefa identifica todas as invasões ocorridas, né? Os grandes processos aí. Então, aqui temos, no dia 11/11, né? Aqui, com a Telecom, essa 1&1, algum tipo de problema técnico ocorrido que gerou aí problemas na base de dados, tá? Então, lá, ela descumpriu aqui o artigo 32 lá da GDPR. E aqui no Brasil, nós temos a ANPPD, tá? Que é a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, e que criou também um levantamento similar. Tá? Então, a gente vê aqui no Brasil ainda não há um valor muito significativo, tem 1 milhão aqui de uma seguradora, ainda, obviamente, está né, nos processos iniciais, ainda não é uma perda efetiva, mas os volumes ainda não são significativos frente ao que a lei determina, né, que é até 50 milhões em multa em função de não adequação ou de grandes eventos de risco ocorridos após né, o início lá em 2021, em agosto de 2021, quando a ANPD se tornar efetiva e vigente, né, pode ser possível a aplicação de multas de até 50 milhões. Caso bastante interessante e é importante a gente entender que tipo de situações foram essas para que nós, dentro de nossas casas, criemos mecanismos para minimizar esse risco. Tá? E, como curiosidade, eu trouxe aí algumas notícias recentes, né? 4/11, o STJ é alvo do ataque de hacker, né? Então, isso todo mundo tá falando. No dia 5, teve o Ministério da Saúde,
o governo do Distrito Federal, a Braskem. Então, né, são diversos tipos de negócio, ou, né, nos departamentos públicos, né, obviamente, também são passíveis de ocorrer esse tipo de dano em função do alto volume de dados onde são transacionados esses dados, né? São tratados os dados. Então, realmente, a gente vai cada vez mais, a gente sempre ouviu falar de ataque hacker, só que agora o ataque hacker pode não ser uma questão exclusivamente, e você podia, né, não necessariamente você ia aparecer, né, a empresa ia aparecer nas páginas do jornal, agora tá, né, em todos os jornais, e o pior, né, além da questão dos impactos financeiros em relação à perda efetiva daqueles dados, haverá também a possibilidade de uma multa muito vultuosa, né, dada pela ANPD, então, pela nova agência. Então, é mais, né, gritante, né, a necessidade de entender esses aspectos da lei e tentar fazer a adequação o mais rápido possível, porque a lei já entrou em vigor. E dentro do contexto atual de processos, né, hoje o Código de Defesa do Consumidor é o guia, né, para se iniciar um processo qualquer civil contra uma empresa. Então, há aí outros aspectos e possíveis perdas efetivas em relação a uma situação, né, qualquer. E aí, não só na questão de um ataque hacker, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante de algumas obrigações em relação aos titulares de dados, tá? Bom, vamos tratar agora do que interessa de fato, né? Eu queria trazer aqui para vocês essa classificação de dados pessoais. Obviamente, parte de vocês já deve estar conhece bastante os termos, né? Mas eu queria trazer essa informação para termos todos a mesma informação. Então, são dados que diretamente ou indiretamente identificam uma pessoa. Esses são os dados pessoais. E esses dados podem ser nome completo, CPF, RG, endereço, né? Se o endereço for completo, é possível chegar a uma pessoa física. E os dados que permitem a identificação de uma pessoa de forma eventualmente indireta, né? Porque aquelas anteriores são diretas, né? Ou seja, nome, CPF, RG, mas as indiretas também. E aí eu queria trazer, obviamente, a gente tem que pensar em todo um aspecto contextual quando a gente fala de identificação indireta, ok? Então, eu trouxe aqui uma brincadeira aqui para a gente, né? Alguém conhece essa pessoa aí pela foto? Deixa eu ver se alguém responde aqui para mim. Alguém conhece? Pode abrir o fone aí se quiserem, tá? Eu queria que alguém respondesse se sabe ou não quem é essa pessoa. Opa! Na hora que eu fui ver, desconhece. O Paulo, pelo menos, respondeu. Ele desconhece. Mas aí a gente vai ver aqui. Vai ver aqui. Ah, eu, com 15 anos, vi uma... Quem dera. Então, vamos ver. Quem é? Eu vou dar algumas respostas aqui, ó. Nasceu no Illinois. Né? Pouca, né? Não dá, né? Tanta gente nasceu no Illinois. Nasceu em 1947 e assistiu ao discurso de Martin Luther King. Poucas, também nada, né? Também não. O que mais? É advogada. Alguma?
Poxa, Danilo, não sabe? Agora eu acho que vai ficar mais tranquilo, hein? Foi secretária de Estado no governo Obama. Vai? Alguém? Não? Ninguém, né? Opa, vamos ver. Opa, o Rafael acertou. Ela foi primeira-dama dos Estados Unidos e é casada com Bill Clinton. Está ali a nossa Hillary Clinton. Então, alguns dados, obviamente, não chegam a identificar. Mas, e obviamente, ela nem é um tipo de pessoa que não está sob né, considerada ali como risco para a gente, porque ela é uma pessoa pública. Mas, obviamente, a gente está aqui fazendo uma brincadeira. Mas, a partir do momento que a gente está falando aqui, que foi secretária dos Estados Unidos do governo Obama, a gente vai diminuir muito o número de pessoas que foram secretários de Estado no governo Obama. Então, a gente vai considerar as mulheres que foram secretárias de Estado durante esse tempo, né, esses 8 anos. Agora, foi primeiro, né, com esse dado e mais, foi primeira-dama dos Estados Unidos, certamente a gente consegue chegar a Hillary Clinton. Então, o que eu quero trazer, né, obviamente é uma brincadeira aí, mas que, se por acaso a gente conseguir, a partir de informações indiretas, a gente chega ao dado daquela pessoa, né? Então, esse é uma questão que é necessário a gente olhar, se atentar, porque caso estejamos tratando dados pessoais e seja possível chegar aos dados pessoais a partir de dados, né, de informações de forma indireta, eu também estou tratando esses dados, ok? Opa, vou voltar aqui. Bom, e que outros dados aí podem permitir a identificação de uma pessoa de forma indireta, né? O cartão de crédito, placa de carro, endereço de IP e geolocalização. Eu quis trazer, em especial, esses dois últimos itens aqui, porque, atualmente, no processo no onboarding de um cliente, né, nas instituições, principalmente atuais, que usam as contas digitais, uma das formas de validar que aquela pessoa né, não é uma fraude, né, não tem uma fraude ali por trás, é por meio do endereço de IP e da geolocalização. Então, esses dados são dados que possibilitam a identificação de uma pessoa de forma indireta. Então, são dados que temos que ter uma atenção completamente diferenciada. Bem como se nós tivermos, por exemplo, um cartão de crédito. E aí a gente vai falar também, no mercado de câmbio, por exemplo, os cartões mesmo de travel checks, né? Como os antigos, né? Os cartões para se utilizar no exterior. Então, são dados que pertencem àquela pessoa e que a identificam. Então, o cuidado que se deve ter com esses dados, né, são significativos. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é a classificação de dados sensíveis. Vou aqui, cartões pré-pagos, exatamente. Olha, alguém falou ali... Shirley Temple, mas a Shirley Temple deve ter nascido em 1901, né? Alguma coisa assim, então estava fora, você já errou, não vai ganhar o livro, hein? Bom, esses dados pessoais sensíveis são aqueles que podem causar discriminação a uma pessoa. Então, são eles, aqueles que têm, identificam a orientação sexual, a orientação religiosa, os dados genéticos ou biométricos, associação a sindicatos, orientação política e dados de saúde. Quando a gente está falando
dos nossos clientes, e a gente está falando do onboarding, também dos mecanismos de controle de antifraude são os dados biométricos. Então, quando a gente fala de dados sensíveis, a necessidade, o ponto particular da lei, ela exige que haja um controle maior do que os dados pessoais, né, que a gente tem que tratar e tem que cuidar desses dados, mas os dados sensíveis, ele tem que ter um mascaramento a mais, porque ele, de fato, na eventualidade de haver o vazamento de dados sensíveis, eles têm um impacto muito maior. Então, o cuidado que se tem que ter com os dados pessoais é muito grande, com dados pessoais sensíveis é maior. Quando a gente está falando dos bancos digitais, ou até mesmo da validação, de algumas validações existentes hoje, muitas delas passam, utilizam os dados biométricos, né? Usa a foto da pessoa, né? Íris, os dados biométricos mesmo né, dos dedos aqui, né, que eu esqueci o nome, né? E aí, isso são dados que são necessários ter um cuidado muito maior. Okay? Eu fico trocando aqui e não consigo voltar. E o que é tratamento de dados, né? É a custódia ou tutela dos dados para viabilização de negócios. Ou seja, são considerados aqui dados, né, o tratamento de dados, aqueles que, de alguma maneira, viabilizam o negócio. Há ali um benefício econômico, né, nesse tratamento. Né? E aí são essas atividades específicas. A coleta, ou seja, quando estamos cadastrando um cliente, um funcionário, uma contraparte, nós estamos coletando dados. Mesmo quando esses clientes sejam pessoas jurídicas, em geral, você também vai trazer informações da pessoa física que o representa. Então, tem dado pessoal também. Produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão. Então, é uma gama de atividades que, se eventualmente eu realizo alguma dessas atividades, eu estou tratando. E, obviamente, se eu tiver um benefício financeiro, é tratamento de dados mesmo, né? Então, se eu estou difundindo, se eu estou extraindo, se eu estou transferindo, então, são atividades que são classificadas aí como tratamento de dados e estão sob a lei, sob o aspecto aí de tratamento de dados que a lei determina. Os princípios para o tratamento de dado são estes pontos aqui, que eu vou até, né, eu não queria falar sobre todos, mas eu queria falar sobre esses destacados aqui, que eu acho que é mais importante, tá? Mas, como finalidade, é a realização do tratamento para propósitos legítimos, desculpa, gente, propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. O que significa isso e qual é o cuidado que a gente precisa ter? Eu só posso fazer tratamento de dados em propósitos legítimos, não é contra a lei. Ou seja, se eu estou tratando o dado, mas não há uma norma, né, uma lei que permita o uso daqueles dados, né, a realização para minha atividade, se eu estou fazendo, para minha atividade é uma atividade lícita, e eu realizo ali né, presto um serviço ou vendo um produto qualquer, é um propósito legítimo. Obviamente, esse produto tem que ser também lícito. Né? Específicos, ou seja, o tratamento ele tem que ser informado ao titular de forma específica, ou
Oi, Jane, está nos ouvindo? Pessoal, só um instantinho, acho que deu uma intermitência aqui na conexão da Jane. Oi, pessoal. Vou pedir para vocês um instantinho, que acho que caiu a conexão aqui da Jane, deve ter dado alguma intermitência. A gente já volta, tá bom? Pessoal, Opa, conexão restabelecida. gente, eu fiquei perdida aqui. Eu falei, meu Deus, não estava conseguindo acessar.
Ah, o importante é que deu certo, Jane. Fica Pessoal, tranquilo. 1000 perdões. Deixa eu ver se eu volto aqui, fazer tudo. E olha que eu tenho 2 internets, né? Ai, meu Ah, Deus. acontece. Deixa eu ver aqui onde que vocês ficaram, porque eu continuei falando. Depois é que eu vi que não estava mais funcionando. Aqui? Pode ser daqui, gente? Pode ser, pode ser. Isso. Valeu, Danilo. Obrigada. Bom, então, como eu estava falando, a gente precisa que sejam. Perdão. Propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Nós precisamos informar para que são necessários a utilização daqueles dados. Adequação, a compatibilidade do tratamento com a finalidade informada ao titular. Ou seja, não adianta informar que a gente faz o tratamento de 200 dados de cadastro de um cliente, por exemplo, e nós não utilizarmos todos aqueles dados e nós falarmos que é para uma finalidade, por exemplo, fazer um contrato e, além do contrato, a gente está mandando um e-mail publicitário, um e-mail de divulgação qualquer para aquele titular. Se eu não determinar a finalidade adequada, eu não vou poder usar, eu não vou poder fazer o tratamento daqueles dados. Então, isso é extremamente importante nos contratos, nas fichas, isso tem que estar explícito para o cliente, tá? Outro ponto aqui, livre acesso, né? Esse é um ponto mais importante e é o que nesse momento da lei, é o que é o mais importante, porque nós temos que disponibilizar, a direito de todo o titular, conhecer, saber que informações, que dados estão sendo tratados pelas empresas. Então, nós temos que permitir a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento dos dados. Que dados eu estou usando, se eu se eu compartilho aqueles dados com alguém, para que eu estou usando aqueles dados e por quanto tempo eu vou usar aqueles dados. Outra informação importante é a garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, ou seja, caso aqueles dados estejam desatualizados ou com algum tipo de erro, é garantida ao titular a correção desses dados, ok? Alguém fez uma pergunta aqui ou não? Não. E quais são os requisitos para o tratamento dos dados, né? Mediante fornecimento do consentimento titular, ou seja, ele me consentiu tratar os dados para finalidades específicas, tá? O consentimento não é algo dado sem nenhum tipo de responsabilidade. Então, esse consentimento ele tem que prever que tipo de informação, que tipo de tratamento eu estou dando, que tipo de informação eu preciso, quais são os dados, o que eu vou fazer com aquele dado efetivamente. Cumprimento de obrigação legal e regulatória. Isso é um dos pontos daquela pergunta inicial, ou seja, eu cumpro, né, os dados pessoais, eles precisam ser tratados por mim, porque é uma obrigação legal regulatória eu avaliar o nível de risco de lavagem de dinheiro que um cliente, um terceiro ou um funcionário tem, tá? Pode trazer, né? Outro que é também importante para a gente, quando necessário para a execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte
o titular, a pedido do titular dos dados. Não é pegar dados, né, obter dados de qualquer pessoa para dizer que eu vou fazer um contrato, né, prever ali que é um procedimento preliminar de relacionamento, que eu vou ter que, para fazer o contrato, eu preciso daqueles dados, mas sem o pedido do titular, ele não é o bastante, eu não posso fazer, eu uso, ou não posso tratar os dados. Pergunta, nunca, você botou tola, mas não é tola, né? Qualquer uma né? Principalmente quando a gente está falando de LGPD, isso é realmente importante, tá? Os cartões de Natal virtual que encaminhamos aos clientes no final do ano seria uma forma de infração LGPD? Não é uma infração. No entanto, você tem aqueles dados do cliente para tratá-los, para realizar operações de câmbio, por exemplo. E na sua política de privacidade, por exemplo, nos seus termos de uso, no contrato que você tem com seus clientes, essa informação ela vai ter que estar constando, ou seja, além das questões contratuais, você utiliza aqueles dados também para... você não precisa dizer aí, nesse caso, que é para presentes, mas é algum tipo de relação... tem algum nível de marketing aí, né? Porque quando você vai mandar o cartão de Natal, você está ali mostrando a sua marca. Então, é para emissão de e-mails marketing, por exemplo, ok? Para campanhas digitais, por exemplo, por e-mail, SMS, eu tenho meu cadastro de dados do e-mail, telefone dos meus clientes para disparar campanha. Eu preciso de autorização do cliente para divulgar meus produtos. Não de terceiros, eu não entendi. Seus produtos, né? Sim, porque dentro dos seus contratos, esses contratos, eles vão ter que prever isso. Se a sua relação com o cliente, ele se dá de forma digital, que tem ocorrido com mais frequência, nos termos de uso, nas políticas de privacidade, isso tem que estar constando que aqueles dados também têm como objetivo, né, o envio de e-mail marketing, tá bom? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso mais adiante. Quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiros. Tá? Os interesses legítimos a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas é importante. Interesses legítimos tem todo assim, hoje não está claro na regulação brasileira o que são interesses legítimos, mas a gente vai falar um pouquinho adiante sobre essa questão, porque já tem uma base, né, na Europa e que possivelmente a gente vai replicar aqui para o Brasil, porque a nossa lei é muito similar à GDPR, né? E para proteção ao crédito, ou seja, obrigação regulatória, legal, procedimentos preliminares de contrato, proteção de crédito e interesses legítimos. Então, vamos falar aí sobre... Quando eu vou ali na pergunta, tem que voltar aqui. O que são interesses legítimos, então, né? A gente tem aqui, lá no parecer 06 da Europa, ele trata como interesses legítimos essas situações aqui. Marketing direto, contando que você tenha especificado isso na relação contratual que você tem com o seu cliente. Mensagens não comerciais, não solicitadas. Aqui a gente está falando eventualmente de uma informação do tipo de segurança, inclusive. Você pode mandar um e-mail que ela não está falando ali, ela não é comercial, ela não está falando de marketing, mas está falando até um e-mail de segurança da informação. É uma mensagem não comercial, não solicitada.
execução de crédito, ou seja, é um interesse legítimo a execução do crédito, incluindo cobrança de dívidas. É um interesse legítimo a prevenção da fraude, utilização abusiva de serviços e lavagem de dinheiro, ou seja, para fazer toda essa prevenção. O monitoramento de atividades de funcionários para fins de segurança é um interesse legítimo, obviamente, a gente está olhando para o parecer da Europa, né? E os sistemas de denúncia, que isso também era uma pergunta bem frequente, na questão das investigações internas em função de denúncias, né? Então, é um interesse legítimo você tratar aquele dado, porque pode ter ali uma questão de risco potencial para a empresa, tá? Vou ver aqui o que a gente tem. Tá, já foi respondido, né? E aí, como a gente pode garantir que é legítimo? Primeiro é lícito, respeito à regulação, é definido de forma clara, ou seja, foi especificado por que eu preciso utilizar o CPF, o endereço, o dado biométrico e assim por diante, tá? Qual é o impacto, né, sobre os titulares dos dados caso haja um vazamento? Essas informações, elas são importantes porque elas ajudam a gerar o RIPA, né? Essa expressão tem sido utilizada nesse meio de LGPD, que é o relatório de impacto. Isso é necessário cada vez que, né, nós temos aí no inventário de dados de todos os sistemas que nós utilizamos, as fichas que a gente utiliza, os dados internos que a gente tenha, eles precisam ser identificados, inventariados, e a gente tem que trazer, responder essas perguntas, ou seja, ele é lícito, né, ele respeita a regulação, é exigido em função da regulação XYZ, é definido de forma clara, eu preciso do nome da pessoa para eu fazer um contrato, para eu identificar situações de risco e assim por diante. E estas informações, elas geram esse relatório de impacto. O Banco Central, vou tentar acessar ele aqui, porque não estava dando certo mais cedo, mas vamos ver se ele vai abrir aqui para a gente. O Banco Central, ele publicou o relatório de impacto deles, tá? Então, é uma boa base, um bom guia para, né, a gente fazer o nosso, né? O nosso de dentro de casa aí, os nossos relatórios de impacto, eles podem ser baseados nesse documento. Obviamente que ele não, quando vocês receberem o PDF da apresentação, vocês não vão conseguir acessar, porque está na minha base mesmo, né? Na minha rede. Mas eu vou disponibilizar esse documento também, ok? Porque aí fica mais fácil para vocês, porque eu já procurei ele dentro do site, não achei fácil dentro do site do Banco Central, não, ok? Bom, e o que é consentimento aí, né? É a vontade, a manifestação né, expressa da vontade do titular. É o uso de cláusulas destacadas das demais cláusulas, ou seja, ela precisa, a cláusula de consentimento, ela tem que estar em negrito, em letras maiores, em fonte maior no seu contrato, ele tem que estar que o titular consente que né, a empresa X trate os dados XYZ, ok? As finalidades, elas têm que estar determinadas, ela pode ser revogada, né? A gente tem que dar garantia ao titular da possibilidade de revogar esse consentimento. Ele tem que ser de forma gratuita e facilitada, ok? É vedado o tratamento de dados quando houver vício de consentimento, ou seja, por exemplo, eu coloquei um contrato, todos eles na fonte 12, sem nenhum tipo de
né, destaque aquele consentimento, então a pessoa, ela não necessariamente, ela sabe que a empresa está tratando os dados dela de forma, não sabe nem que dados são tratados. Então, aí há um vício de consentimento e, nesse caso, pode haver aí algum impacto para a empresa. O compartilhamento de dados pessoais com outros controladores exige a obtenção de consentimento específico para esse fim. Por exemplo, lá no contrato ou na política de privacidade, caso haja o compartilhamento de uma informação entre as empresas do mesmo grupo, isso vai ter que estar destacado e claro para o titular. E o ônus da prova é do controlador, obviamente. Então, por mais que seja realmente complexo obter esse consentimento, somente a partir de um processo muito bem feito, você consegue provar que, de fato, você conseguiu esse consentimento. Então, isso pode gerar problemas no futuro, caso no seu contrato não esteja isso bem claro, ou numa política de privacidade, dependendo de como se dá a relação com o cliente, ok? Vou falar também sobre os dados sensíveis, que esse é um ponto também bastante importante. Aqui é o exercício regular de direitos, e aqui a gente está falando da garantia de prevenção à fraude e a segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. Ou seja, eu utilizo dados sensíveis, que é os dados biométricos, por exemplo, como, né, em função da prevenção à fraude e segurança do titular. Ou seja, eu estou também, de alguma maneira, garantindo a segurança daquele titular, em que os dados dele são dele, né, e eu estou, de fato, cuidando daqueles dados sensíveis. Lembrando que dados sensíveis, eles têm que ter um tratamento diferenciado, ou seja, ele tem que ter um cuidado complementar. E dados pessoais de menores, esse também bastante sensível, porque tem que ter um consentimento específico, ele tem que estar destacado, a obtenção de autorização tem que ser dos pais ou do responsável legal, e realizar todos os esforços possíveis para verificar se o consentimento foi dado pelo responsável efetivo pela criança. Imagina que essa criança, né, não tem ali, não seja, né, não tenha mais o convívio com o pai, por exemplo, né, e ele, de alguma maneira, autorizou, né, tem que haver aí todos os mecanismos de validação dessa informação. O término do tratamento de dados é uma coisa também importante para a gente, tá? Porque a gente está falando do tempo em que eu preciso, de fato, tratar aquele dado. Então, eu preciso verificar se aquela finalidade para o qual eu estou usando os dados, ele foi alcançado. Se ele foi alcançado, eu não preciso mais dos dados, tá? Se eles deixaram de ser necessários ou pertinentes ali ao alcance da finalidade específica almejada. O fim do período de tratamento, a comunicação pelo titular, ou seja, o titular, ele exige ali que ele não queira mais que seja dado tratamento aos dados dele. E por determinação da autoridade nacional. Em relação a essa comunicação do titular, eu ainda vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Os dados pessoais, eles serão eliminados após o término do seu tratamento, autorizada a conservação para as seguintes finalidades, que a gente também falou um pouquinho antes. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, ou seja, uma norma tributária, por exemplo.
A transferência a terceiro, ou seja, a partir do momento que eu transferi aqueles dados a terceiro, né, eu fiz vendi, né, vendi no que eu digo, vendi a carteira né, de clientes para uma outra empresa. Né, há a transferência desses dados e ele tem que ser terminado, você não pode mais usar aqueles dados. E caso haja uso, né, exclusivo do controlador, ou seja, ele não compartilha esse dado com terceiro, né, não dá o acesso para qualquer terceiro, e se ele for anonimizado, ou seja, eu posso continuar tratando aqueles dados, contando que eles sejam anonimizados. Eles têm que perder a possibilidade de se chegar à pessoa. Ele tem que perder a característica de identificação. Para que serve isso, né? Para que eu quero um dado assim? Para fins estatísticos, por exemplo. Eu quero saber qual foi o crescimento da minha base de clientes, mas eu preciso saber efetivamente o CPF daquela pessoa. Eu posso classificar ou anonimizar aquele dado, ele vai ser diferente do CPF de uma outra pessoa, mas ele não vai ser possível chegar àquela pessoa a partir desse dado anonimizado, ok? E aí, como os direitos dos titulares, né? Os direitos dos titulares é um dos pontos que tem sido levantado mais questões no Código de Defesa do Consumidor. Se vocês entrarem no Reclame Aqui, por exemplo, já há um número enorme né, de dados lá relativos ao LGPD, de reclamações em relação ao LGPD. E, em geral, estão relacionadas a esse direito dos titulares. Então, aí no artigo 17, ele fala que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade nos termos da lei. E o artigo 18, ele fala que o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos seus dados, né, por ele tratado, a qualquer momento e mediante requisição, a confirmação da existência do dado, o acesso aos dados, a correção de dados incompletos, inesados e desatualizados, e a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Por que isso é também muito importante? Porque se não há um inventário dos dados, né, a empresa não desconhece aonde estão, que dados são, de quem são, você não vai conseguir prover esse direito ao titular. E a qualquer momento você pode ter essa demanda, porque a lei já entrou em vigor. E a lei entrando em vigor, ela já pode ser efetivamente cumprida. E aquela pessoa que a lei resguarda, ela já pode a qualquer momento exigir os seus direitos, ok? E que ações a gente pode implementar, né? Avaliar cláusulas existentes nos contratos de abertura de conta ou fichas cadastrais, avaliar os termos de uso e políticas de privacidade, ou seja, né, sobre esses pontos que a gente falou anteriormente, garantir que os dados estão claros, que ele consente, né, que o titular consente, essas questões elas têm que estar destacadas. Então, né, todos esses pontos são importantes, tanto dentro das cláusulas, dos contratos, fichas, termos de uso e política de privacidade. Avaliar que dados estão sendo exigidos do seu cliente nas fichas cadastrais e avaliar, eles são necessários de verdade? São obrigatórios pela regulação? Então, isso já ajuda vocês. Atenção aos contratos específicos de menores, né? A gente está falando de né, corretoras de câmbio, empresas que realizam, né, contratos de câmbio e, eventualmente, você pode ter ali menores como os seus, né, quem
o objeto ali daquela operação. Lembrar dos direitos de titular, ou seja, então deve ser bem mapeado aonde estão esses dados, né? Onde estão esses dados? Quais são os dados que eu utilizo e eu trato? Porque eles podem ser solicitados a qualquer momento, tá? E aí botei aqui como um ponto que aí a gente falou, que eu falei lá no iniciozinho, lembrando que os dados podem não estar exclusivamente em sistemas. Então, se eles estão em documentos físicos, eles têm que ser de conhecimento e o titular pode exigir que né, essa informação efetivamente e o que você vai responder para o cliente. Você tem que encontrar. Então, primeiro, fazer esse inventário dos dados é extremamente importante e responder aí algumas dessas questões. A apresentação terminou, espero que eu tenha conseguido chegar aí ao objetivo da palestra. Aí estão as referências bibliográficas, caso vocês tenham interesse em ler, acho que é bastante interessante, e acabou. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. Essa aqui eu já tinha respondido, né? Já tinha respondido. Ok. Deixa eu parar aqui de... Então, pessoal... Obrigada, Danilo. Tá. Então, tá ótimo. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. E vamos, então, ao... Tem alguma pergunta a mais que alguém queira fazer? Não, parece que todas as perguntas já foram elucidadas, viu, Jane? Olha, excelente abordagem. Adoramos. O pessoal não para de elogiar. Tenho recebido diversas mensagens aqui no particular, agradecendo e enaltecendo a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigada. Então, vamos ao nosso sorteio, né? Nossa, quem será o Felizardo? Quem será o Felizardo? Renatinha vai nos ajudar, né? É importante que o Felizardo, a Felizardo esteja logado aqui com a gente nesse momento, né? Beatriz Fernandes. Você confirma, Amandinha, se ela está conosco? Claro. Beatriz Fernandes está com a gente. Estou aqui. Parabéns, Beatriz. Beatriz. Ó, para você. Deixa eu perguntar se a Bia ela pode aqui abrir a câmera, se ela quiser abrir a câmera aqui para conversar aqui com a gente. Você pode, Bia? Você tem condições? Responde aqui para a gente no chat. Não sei, né? A pessoa está aí. Então tá bom. Deixa eu entrar aqui. Vamos. Opa, não. Oi. Oi, Bia. Tudo bem? E ótimo, hein? Então, assim, obviamente, ele não fala de LGPD, né? O meu artigo não fala sobre LGPD, mas tem autores que falam, tá? Mas, no geral, são mais de 40 mulheres maravilhosas que escreveram esse livro junto comigo. É super importante, ainda mais no mercado de câmbio, que eu trabalho no jurídico. Ótimo. Acho que a Bia, se ela conseguir, ela pode até abrir a câmera, viu, Bia? Consegue nos ouvir? Olha ela! Aí, a famosa Bia. Eu sou Felizarda, parabéns! Agora que estava mudo, mas muito obrigada, foi muito boa. Deu para tirar várias dúvidas. E, apesar de ser do departamento jurídico, a gente tem muita interface com o compliance. Então, assim, é bom também eu ter uma noção melhor do compliance da empresa e também para a gente ter discussões mais ricas. Fico muito feliz. A Bia está representando que instituição?
Eu sou da Remessa Online. A gente acabou de se afiliar, Que Bracão. É super bacana. recente. Sejam bem-vindos. Olha que legal! Olha, você é pé Obrigado. quente então, hein, Beatriz? Olha, nem sempre, acho que foi a primeira vez. E vai ganhar um livro com dedicatória, olha só, da autora, da Os mais coautora, né? especiais. Mas parabéns, Muito obrigada. Obrigada. participação, né? Ai, muito obrigada e desculpa também, né? No meio da minha apresentação, a minha internet aqui caiu, mas faz parte, né? Aí eu vou aqui pedir depois para... Nós entraremos aqui em contato com você, Bia, para pegar seus dados direitinho, né? E a Jane poder enviar esse seu presentaço. Tá bom? Nossa, fiquei super feliz aqui. E além de tudo, hoje foi um dia também super bom para mim, assim, de notícias boas, que eu também eu me apliquei para uma pós em societário também na GV e tive resposta positiva. Então, assim, hoje é um dia de comemoração. Olha, Então, parabéns olha, duplo. em todas as direções para você, Bia. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Gente, só finalizar, qualquer dúvida que vocês tenham, né? O material vai estar disponível para vocês daqui a pouco, um pouquinho mais tarde, talvez amanhã, mas fiquem à vontade também para entrar em contato se vocês precisarem, tá bom? Ai, mais uma vez, obrigada, Jane. Que apresentação incrível. É uma delícia te ouvir, sempre, né? Nós adoramos te ouvir. Toda webinar contigo é sucesso garantido e eu gostaria de ter a honra, nós gostaríamos, na Abracan, ter a honra de continuar recebendo você muito mais vezes. Muito obrigada mesmo por todo o seu apoio, a sua força, né? E por ter feito essa webinar com tanto carinho e esmero a todos nós. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Deixa aqui um beijo grande para você, Jane, para você também, Bia, nossa felizarda de hoje. Um abraço aqui, um beijo para minha amiga que está do outro lado ali de São Paulo, a Renatinha. Renata. Nosso apoio aqui da Abracan. E eu conto com a presença de todos vocês. Seguimos semana que vem, tem mais webinar, pessoal. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo grande. Boa Tchau, tarde. gente. Até mais. Tchau.